vídeo a gente vai entender tudo sobre a carta de identidade eletrônica. Então, sem enrolação, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então deixa eu explicar primeiro como é que o vídeo está estruturado para vocês verem que eu realmente preparei um mini guia aqui para todo mundo ficar assim sabendo do que se precisa saber, entendeu? Então a gente vai falar sobre o que é a carta de identidade, depois a gente vai falar sobre quem pode requerer esse documento, depois a gente vai falar sobre como requerer esse documento, qual é a maneira de se pedir essa documentação. E também vamos falar do que fazer em caso de furto ou perda, e como que foi a minha experiência mesmo fazendo. Então vamos começar ali, pelo começo. O que é a carta de identidade? A carta de identidade é como se fosse a nossa carta de identidade brasileira. Ela é um documento que contém os teus dados anagráficos e a tua foto, ou seja, ela é um documento de identificação. Ela pode ser cartácia, que é de papel, ou eletrônica, que também é conhecida como TIE. Também existe uma carta de identidade informática, mas isso aí é assunto para um outro vídeo, porque é praticamente uma outra documentação. Carregando a carta de identidade, tu pode circular livremente aí por território italiano, mas atenção! Para quem tem um permesso de soggiorno, para quem tem uma permissão de estada, a carta de identidade sozinha não tem validade. Tu precisa carregar o teu permesso de soggiorno e a tua carta de identidade. Isso acontece porque a carta de identidade para todos os cidadãos, todas as pessoas aí maiores de 18 anos, ela tem validade de 10 anos, enquanto os permissos de soggiorno podem variar aí de 6 meses, 1 ano, 5 anos. Ou seja, a tua carta de identidade só não basta para dizer que tu pode estar aqui na Itália legalmente. Tem que carregar o permesso de soggiorno. E também é importante frisar aqui que a carta de identidade para cidadãos estrangeiros, ou seja, para quem não é italiano, ela só tem validade no território nacional. Ela não serve para o expátrio, ela não serve para te sair da Itália. Para sair da Itália, tem que usar o passaporte do teu país de origem mesmo. No caso, o meu passaporte é o passaporte brasileiro. Quem pode requerer a carta de identidade? Vamos lá que eu vou ler, ó. Cidadãos italianos residentes no território nacional, cidadãos italianos inscritos no AIRE, esses vão pedir no comune de registro aqui na Itália e provavelmente só vão conseguir fazer a carta de identidade cartácia. Cidadãos estrangeiros residentes na Itália com permesso de soggiorno dentro do prazo de validade. Estes, se não têm o permesso de soggiorno renovado, precisam devolver a carta de identidade à administração pública. Como requerer a carta de identidade? Para fazer a carta de identidade, tu precisa te dirigir à administração pública comunale, mais especificamente ao ofício anagrafe do comune que tu mora. E para aquelas pessoas que são inscritas no AIRE, que residem em outro lugar do mundo que não a Itália, são inscritas no AIRE, é no comune que tu tem registrado o teu AIRE. E aqui muita gente se confunde achando que o registro do AIRE é no consulado ao qual reside. Digamos, se uma pessoa mora no Rio Grande do Sul, o registro dela é em Porto Alegre. Na verdade, o registro do AIRE é sempre ligado a uma cidade aqui na Itália. Mesmo que tu tenha o registro feito no consulado X aí do Brasil, o teu AIRE tá ligado a uma cidade aqui da Itália. E é nessa cidade que tu pode pedir a tua carta de identidade. E a maioria dos comunes pedem que tu faça um apontamento antes, ou seja, um agendamento. E esse agendamento pode ser feito, na maioria das vezes, por telefone, ou então às vezes por e-mail e mais raramente aí por um site que, enfim, não são todos os comunes que tem ali o vínculo nesse site para poder fazer a carta de identidade. Eu acho muito mais prático já pegar o telefone e ligar. E pega papel e caneta aí, porque agora tu vai anotar o que tu vai precisar carregar nesse agendamento aí que tu fez no Ofício Anagrafe. Comprovação de inscrição anagráfica naquele comune, o Codice Fiscale, que é o CPF italiano e que já tem vídeo aqui sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição, que é pra te não precisar sair correndo, então fica calmo, olha esse vídeo, depois tu olha o Codice Fiscale. Um documento de identificação válido para cidadãos extracomunitários é o passaporte do seu país. A permissão de estada, em caso de cidadãos que não são cidadãos italianos. E 3 fotografias no formato tessera, recente, tá? Dizem que tem que ser dos últimos 6 meses. Que se fazem umas cabinezinhas que tu encontra por aí por shopping, às vezes num estacionamento de mercado, que é como se fosse a nossa 3x4, mas se faz essas cabinezinhas. A carta de
Identità Cartacea custa menos de 6 euros e geralmente fica pronta na hora, ao menos nos comunes que eu tenho notícia, né? Pode ser que algum comune aí não queira te entregar na hora, por favor, não brigue comigo. Porque pode ser sim que tu deu o azar de cair num único comune aí que eu não conheço e que, enfim, não entrega esse troço na hora. E já a TIE, a carta de identidade eletrônica, ela custa aí em torno de uns 22 euros. Tem comune que é 22 euros cheio, tem comunes que é 22 euros com 1 centavo, tem comunes que é 23 euros e ela vai ficar no entorno disso aí, porque cada administração comunal pode cobrar uma taxa específica. O valor que vai pro governo é de 16 euros e uns quebradinhos. Só que daí tem mais essa taxa do comune que eles mesmos estipulam quanto é. Então o que tu precisa fazer é procurar no Google carta de identità mais o nome do comune que tu vai fazer a tua carta de identità pra te ver ali qual é o valor que tu tem que levar. Ou então, vocês lembram que eu disse que era mais prático já agendar por telefone? No agendamento por telefone tu vai ali e pergunta quanto que tu tem que levar. E é importante que tu pergunte se tu pode pagar com cartão, porque assim, ó, a maioria dos comunes, apesar de agora ter uma legislação aqui na Itália de que as coisas podem ser pagas em cartão, deveriam, né, sempre ter essa possibilidade, alguns comunes não pode pagar com cartão ainda. E o ideal é que tu leve esse valor, entendeu? Bem contadinho. Então, faz o agendamento por telefone e já pergunta quanto que custa, se tem que levar trocado e todo o resto. Essa carta de identidade demora aí uma semaninha para ficar pronta e geralmente é enviada por correio mesmo para tua residência na gráfica. Alguns comunes aí exigem que tu vá lá buscar ela no Fittianagrafe, mas a maioria dá a possibilidade de tu escolher entre ir buscar e ir, né, esperar ela em casa. O que fazer em caso de perda ou furto? A primeira coisa que tu precisa fazer é entrar em contato com a Polizia di Stato ou então com os Carabinieri aqui da Itália, porque eles são a força de ordem e tu precisa comunicar a perda dessa documentação. E eles vão te dar uma folha assim, que é esse comunicado que tu fez, né? E tu precisa levar uma cópia desse comunicado e também a certidão original, esse comunicado original, lá no Fittianagrafe. Porque aí tu vai ter que fazer outra, entendeu? E se a carta de identidade tiver só quebrada ou então danificada, alguma coisa assim, o que tu precisa fazer é levar esse documento aí que tá feinho junto no agendamento para te requerer outra carta de identidade. Daí não precisa fazer a comunicação para as forças de ordem. Aí é só levar o documento que tá ali zoado, entendeu? Para pedir outro. Como foi a minha experiência fazendo a carta de identidade? Quando eu fiz meu permesso de soggiorno aqui na Questura de Lucca, eu tinha certeza que eu podia fazer a carta de identidade, porque obviamente eu tinha pesquisado bastante sobre o assunto e estava ali tranquilíssima que eu ia sair do meu permesso de soggiorno, iria pedir a minha residência na gráfica e iria fazer a minha carta de identidade. Porém, eu caí na asneira de perguntar pro ufficiale lá da Questura se eu poderia fazer este documento. E é óbvio que o oficial da Questura estava menos informado do que eu e me deu um sonoro não, que eu não poderia fazer a carta de identidade. E aí é óbvio que eu desisti, né? O cara tinha que saber mais que eu, ele era um oficial ali da Questura da cidade, como é que ele não ia saber mais que eu? Eu, de certo, né, com o pouco italiano que eu tinha na época, tinha entendido as coisas erradas, porque eu nem entendi italiano direito, né? Mas aí, depois de um tempo, eu resolvi ir atrás disso, porque eu tava cansada de ficar andando com o meu passaporte. Pra começar, pra requerer um outro passaporte é um caos, né? Se tu não tá no teu país. E eu tava cansada e com muito medo de perder ele. Então eu resolvi ir atrás disso de novo. E é óbvio que cidadãos de países, né, que não a Itália, conseguem sim fazer a carta de identidade, desde que tenha permesso de soggiorno. Daí eu agendei ali meu horário, né? Fui lá no dia, hora marcada, o atendimento tava sendo super tranquilo, o pessoal da Anagrafe me recebeu super bem, mesmo tendo dificuldade de falar italiano na época, eles foram realmente queridos comigo. Até que o menino que tava me atendendo resolveu me perguntar se eu era doadora de órgão. Eu não sei como é que tá rolando no Brasil, mas aqui rola essa pergunta já há bastante tempo. E eu confesso que me pegou desprevenida, sabe? Porque ficou aquela coisa meio fora de contexto, assim, pra mim, né? E eu fiz uma cara, assim, de meio que não tava entendendo. E aí o menino prontamente me disse assim, meu Deus, mas tu tava me entendendo até agora, eu vou chamar alguém pra falar inglês contigo, como é que tu não me entendeu, não sei o que. Eu falei, não, eu entendi, eu sou doadora de órgãos, tá tudo certo, pode botar aí. Aí ele, mas tu tem certeza que tu entendeu? Ele realmente ficou muito nervoso, muito nervoso. Na hora eu não entendi, mas depois eu me dei por conta, né? A gente tá num país super católico, então essa é uma questão que realmente é importante pras pessoas. Muitas pessoas aqui não são doadoras de órgão por causa da religião. E, obviamente, o menino ali me vendo, né, meio em dúvida,
ficou preocupado em colocar alguma informação equivocada e depois tomar um xingão, talvez, sei lá, sabe? Então eu tive que tranquilizar ele, dizer umas 15 vezes que sim, que eu tinha entendido a pergunta e que sim, eu era doadora de órgãos. Mas realmente foi bem difícil desenrolar a situação, porque o meu italiano era básico, 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 e eu tive que dizer umas 20 vezes pro menino até ele se tranquilizar e colocar ele no sistema que sim, eu era doadora. E Luca é um comune que dá essa opção de tu receber a carta de identidade na tua casa. Então, ali uma semana depois, mais ou menos, estava chegando ela pelo correio e tá aí meu documento de identificação até hoje. Ainda bem, meu passaporte tá guardado, muito bem guardado, no fundo do guarda-roupa da minha casa, entendeu? E se tu quer ver mais conteúdos como esse, não deixe de te inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que é pra não perder nada. E me segue também lá no Instagram, que daí a gente fica mais pertinho e consegue conversar todos os dias, tá bem? Até o próximo vídeo, Belly!